Olá, mulheres, tudo bem? Hoje eu peço desculpa para vocês pela minha aparência, mas vocês sabem, né? Eu tô gestante e hoje eu tô num daqueles dias, como é um blog só para mulheres, né? Muitas vão entender que eu tô muito agoniada, tô com muita náusea, não tá passando hoje. Já saí do período de náusea, mas hoje tá um dia muito difícil. E desde que nós viajamos, que vocês viram, né, que eu não consegui postar, eu estou correndo atrás do prejuízo. Eu quero muito que até sábado eu consiga lançar, né, todos os posts. E então eu tenho que trabalhar. Meu filho agora tá dormindo e o meu filhote tá fazendo o favor de dormir todos os dias entre 1 e 2 da manhã, acordando às 7, 7h30. Então agora ele tá descansando porque não dormiu bem à noite. Eu preciso correr com vocês, eu preciso ler com vocês até sábado, no dia do nosso encontro. Eu faço questão de estar com esses posts em dia. Então me perdoe pela aparência, mas eu tô aqui hoje pela graça de Deus e pelo compromisso que eu tenho com vocês, tá bom? Vamos pra... Vocês viram também que eu tô ofegante, né, hoje. Êxodo capítulo 14, 15 e 16. Vamos avançar então nesse êxodo, né, nessa saída desse povo de Deus rumo à terra de Canaã. Então, Êxodo capítulo 14. Então, falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem, que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentarei o campo junto ao mar. Então, Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos, e alcançaram-nos acampando junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Meu Deus, que pavor, né? E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Olha só, vamos começar aqui com a incredulidade, né? Ele já estava pensando, era melhor morrer lá no Egito, que enterrava todo mundo, né? E aqui, do que morrer aqui. Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixe-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fará servir os egípcios do que morrermos no deserto. Gente, o ser humano, ele é imprevisível mesmo, né? Porque ele está dizendo aqui, né, os hebreus disseram que era melhor continuar sendo escravo na terra do Egito do que morrer no deserto. E realmente não dá para entender. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, ó a postura de um líder. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles.
E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Queridos, eu queria muito ter visto isso aqui, viu? E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, na maneira em que toda a noite não chegou uma hora. Demais, impressionante, impressionante. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-os, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos teus carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles pelejam contra os egípcios. Queridos, eles viram claramente quem era o Deus daquele povo. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalos. Versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Moisés então foi revestido de mais autoridade diante daquele povo, porque Deus cumpriu o que tinha dito a ele. Capítulo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai. Por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos e os seus escolhidos príncipes. Afogaram-se no mar vermelho, e os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência, e a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo, e com a grandeza da sua excelência derribaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor que o consumiu como restolho, e com o sopro do teu nariz amontoaram-se as águas, e correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão o destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. O Senhor, que é como tu entre Deus, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendestes a tua mão direita, a terra os tragou, tu com a tua beneficência guiaste este povo, que salvastes, com a sua força o levastes à habitação, a tua santidade. Os povos ouvirão e eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia.
Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles pela grandeza do teu braço, emudecerão com pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Querido, que Deus é esse? Que Deus é esse? Precisamos conhecer mais a seu respeito, né? Conhecer mais a respeito do cuidado que Ele tem por nós. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Eu quero só encerrar aqui no versículo 27, que eu quero fazer um comentário a respeito dessa queixa aqui das águas. Versículo 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos e os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. 12 fontes de água, querido. Então o povo não ia passar sede. Agora eu fico pensando aqui, né, nesse versículo que fala que eles queixaram, então, né, onde já havemos de beber água? Depois de Deus ter livrado esse povo dessa forma, né, uma coluna de água de cada lado, eles passando, pisando no chão, né, de um mar, depois eles queixam sobre a falta de água, né, por estarem no deserto. Eu fico pensando assim, que nós não podemos andar apenas debaixo de experiências que outras pessoas tiveram com Deus. Moisés, ele estava convicto do livramento de Deus, tanto é que lá quando a gente lê que o povo estava apavorado, dizendo: nós vamos morrer aqui, era melhor ter morrido no Egito, que tinha onde ser enterrado, aqui nós vamos perecer, né? Não tem nem como ser enterrado aqui, ou então era melhor ter ficado escravo no deserto, ao passo de ficar aqui e morrer no deserto. Era melhor ter ficado escravo no Egito do que morrer no deserto. Então esse povo passou a andar debaixo de uma convicção que apenas Moisés e Arão tinham. Nesse momento fala apenas de Moisés. Então, queridos, uma caminhada com Deus baseada apenas na convicção que o seu esposo tem, ou que um parente seu tem, na convicção, né, que os seus filhos têm, uma convicção que o pastor tem, a sua pastora, a convicção que a sua vizinha tem a respeito de Deus, sua mãe, seu pai, não importa, não vai te levar a lugar nenhum. Você sempre vai cair em incredulidade, porque você precisa ter as suas experiências com Deus. Você precisa ter convicção de que Deus vai te livrar, de que Deus vai te sarar, que Deus é o Deus Todo-Poderoso na sua vida, baseada nas suas experiências. Então esse povo falou assim: e agora? Nós saímos do mar, mas não tem como beber água. Se eles tivessem tido a experiência com Deus que Moisés teve, eles nem questionariam, eles sabiam que Deus ia livrá-los. Mas é preciso que Moisés diga: Deus vai prover, Deus vai nos livrar, Deus vai fazer. Então nós não podemos ficar apenas baseando a nossa vida cristã na fé do nosso vizinho, na fé do nosso irmão, na experiência, né,
que outros tiveram, mas você e eu precisamos ter as nossas experiências com Deus, para que quando vierem esses momentos de tribulação, de dúvida, né, de circunstâncias que acontecem mesmo na nossa vida, né, circunstâncias de dificuldades, nós saberemos que Deus é Deus de livramento, que Deus é Deus de provisão. Mas se estivermos baseados apenas na fé e na experiência dos outros, nós não vamos avançar, nós sempre vamos cair na incredulidade. E eu acho isso aqui muito interessante. Se eles tivessem tido essa experiência com Deus, eles não começariam a questionar. E esses questionamentos, queridos, estão só começando. Vamos avançar. Capítulo 16. E partiram de Elim todas as... eu quero só voltar aqui no versículo 26, que disse a ele, né? Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te saro. Então tá aí um mandamento para você e para mim, como ficar debaixo da graça, né? Do poder de Deus. Versículo 26. Capítulo 16. E partindo de Elim, todas as congregações dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Murmuração. Os filhos de Israel disseram-lhe: que dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentadas junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para este deserto, para matarmos de fome a toda essa multidão. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fico muito estressada, eu fico muito impaciente com o comportamento desse povo. Nós vamos ler todo esse livro, né? Tem muita coisa para acontecer, mas todas as vezes que eu leio o livro de Êxodo, eu fico pensando, Deus, não me deixa, né, não perceber que o Senhor estava presente. Me faz abrir os olhos, né, abre os meus olhos e me mostra que a situação que eu vivo hoje é melhor que a minha situação do passado, porque eles estão aqui achando que o Egito que era bom, né, e está só começando, queridos. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão do céu. Olha o que Deus falou, o povo está com fome? Vou fazer chover pão dos céus. E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Então era a chuva de pão apenas para o dia. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde saberei que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor. Portanto, ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque somos nós para que murmureis contra nós. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Por quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. O que Moisés estava dizendo? Vocês estão reclamando, mas as reclamações de vocês não são a respeito de Moisés e de Arão. Vocês estão reclamando de Deus. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Versículo 10. E aconteceu, quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, fala-lhes, dizendo: entre as duas tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alcançando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: o que é isso? Porque não sabiam o que eram. Disse-lhe, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer.
Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Um para cada um. Os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com Gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos mais uma vez. Não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o outro dia. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. O povo estava com medo de Deus mandar o pão hoje e não ter pão amanhã, né? Eles, pois, o colhiam pela manhã, cada um conforme que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele lhe disse: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o sábado santo do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o. E o que eu quiser cozer na água, cozei-o em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-na até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Queridos, quando nós fazemos o que Deus manda, né, não tem problema. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. E aconteceu o 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Gente, que dificuldade de entender, né? Que incredulidade de crer mesmo que Deus vai prover no dia do seu descanso. Não era para sair para colher no 7º dia. E isso é uma lição para nós. O fato de você descansar, isso não significa que vai te faltar no final do mês. Assim repousou o povo no 7º dia e chamou a casa de Israel ao seu nome Maná. E era como semente de coentro, era branco, e o seu sabor como bolos de mel. Isso devia ser bom. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um gomer dele e o guardará para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Diz também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe-o diante do Senhor, em guarda para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão pôs diante do testemunho em guarda. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. E um gomer é a 10ª parte do efa. Deus é um Deus de provisão. Deus vê a nossa necessidade. Não faltou pão para eles nenhum dia. Encerramos a nossa leitura de hoje. Deu para aprender muita coisa, né? A respeito do caráter de Deus. Um grande beijo e até amanhã.